Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo no livro de Mark Dever, A Comunidade Cativante. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 5 deste livro. Nós iniciamos na semana passada e ficou faltando nós finalizarmos este capítulo. Era um capítulo um pouco maior, então pensamos que iria ficar um pouco cansativo o estudo deste capítulo em apenas um estudo, por isso nós dividimos e fizemos então 2 estudos dentro desse capítulo. Assim que for preciso, que for necessário, nós vamos fazer desta forma para que fique menos cansativo, para que fique um estudo mais fácil de ser entendido. Então, eu quero te convidar neste momento a fazer a leitura bíblica para o nosso estudo de hoje. Vou fazer uma leitura de um texto diferente do que nós lemos a semana passada. A semana passada nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 17, mas hoje nós vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura que vai estar aparecendo aí na sua tela neste momento. Faremos então a leitura da palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quero te convidar agora a orar comigo neste momento, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através desse estudo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento, ó Deus, nos colocarmos inteiramente à disposição do Senhor, Pai, para que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para que eu seja instrumento do Senhor neste momento, ó Pai, e para que o Senhor também abra a mente daqueles que estão neste momento tendo a oportunidade de estar ouvindo, ó Pai, a respeito da Tua palavra, a respeito da necessidade de anunciarmos a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que possamos entender e praticar, Pai, que possamos, ó Deus, fazer da nossa vida, Pai, uma vida, ó Deus, que seja inteiramente dedicada a glorificar o nome do Senhor através da Tua palavra, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo e certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, Pai. Oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, como eu já disse, a semana passada nós fechamos a primeira parte do capítulo 5 e falamos naquela oportunidade que nós iríamos dar continuidade a esse estudo. E nós fechamos em 2 pontos que nós entendemos que seria necessário aprofundar um pouco mais nesta segunda parte do estudo. A primeira parte, o primeiro ponto que nós queremos aprofundar um pouco mais é o seguinte: é entender as necessidades da congregação. E o segundo ponto é como ajudar os irmãos a usar a palavra de Deus. Esses são 2 pontos que o autor coloca para nós como sendo necessários para que nós, como Igreja do Senhor Jesus, como membros de uma comunidade cristã, membros de uma Igreja do Senhor Jesus, possamos nos tornar melhores pessoas, melhores anunciadores da palavra de Deus. É nossa responsabilidade, como membros de uma igreja, fazer com que a palavra de Deus seja propagada, seja espalhada por toda a face da terra. E o Senhor quer usar as nossas vidas, mas para isso nós precisamos nos preparar cada dia mais, nós precisamos estar cada vez mais prontos para isso. E é isso que esse estudo vai nos ajudar a entender um pouco hoje, como nós podemos nos preparar melhor para anunciar a palavra de Deus. Então vamos procurar entender melhor o que o autor quer nos falar quando ele diz que nós precisamos entender melhor as necessidades de uma congregação. Precisamos entender que uma igreja séria, ela prega a palavra de Deus. Uma igreja séria não utiliza o púlpito para uma mensagem de recados específicos,
para mensagens onde o pastor procura enviar recados para os seus membros. Uma igreja séria, na verdade, ela se preocupa em anunciar aquilo que a palavra de Deus está falando, aquilo que a palavra de Deus está dizendo naquele momento. E é por isso que nós entendemos que quando nós nos focamos apenas no texto bíblico e pretendemos anunciar apenas o texto bíblico, nós estamos anunciando a palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus. A única coisa que um pregador precisa fazer é facilitar o entendimento das pessoas daquilo que a mensagem já diz. E a mensagem é a palavra de Deus. E é por isso também que um pregador precisa conhecer as necessidades da sua igreja, precisa conhecer os membros, precisa saber qual é realmente a necessidade de cada um para que possa pregar mensagens de acordo com as necessidades da igreja e não mandar um recado específico, como eu já disse aqui, para um membro em especial ou para uma família em especial da igreja. Infelizmente, muitos pastores se utilizam desta forma de pregação e nós sabemos que isso não é algo saudável. Eu quero colocar aqui um exemplo para que você possa entender melhor. Imagina que a sua igreja seja uma igreja que não tenha problemas, vamos pensar aqui, com fofoca, com maledicência, mas talvez seja uma igreja que tenha problemas, no geral, com relacionamentos. Talvez casais que não estão se entendendo, talvez pais que não têm um bom relacionamento com seus filhos, relacionamentos de forma geral. Quando nós olhamos para uma igreja que tem esse problema, nós sabemos que esses dois problemas que foram citados aqui, tanto a fofoca, a maledicência, como os problemas de relacionamento, são muito comuns dentro das igrejas. Mas quando nós conhecemos a realidade da igreja, quando o pastor conhece a realidade da igreja, fica mais fácil de se preparar algo que atenda às necessidades da igreja. Um pastor que tem o conhecimento de uma igreja como essa que foi citada aqui, certamente, se ele é um pastor que preza por anunciar a palavra de Deus e por falar à congregação aquilo que a congregação precisa ouvir, ele não vai, de início, se preocupar em levar para a congregação estudos e mensagens que vai tratar o problema da maledicência, o problema da fofoca, porque ele entende que o problema daquela igreja naquele momento é de relacionamento. Então, o mais correto é que ele procure textos na palavra de Deus, e nós temos textos na palavra de Deus, que ajude a igreja a entender o que é um relacionamento verdadeiro. Esse precisa ser o objetivo principal desta igreja nesse momento. Isso não quer dizer também que se por acaso uma pessoa ou outra na igreja, de forma isolada, esteja com um problema de maledicência ou fofoca, também não vai ser tratado. Mas talvez pode ser algo que dê para tratar de forma mais individual. Talvez uma conversa, talvez você chegar e falar pessoalmente para a pessoa sobre aquela situação, aquele problema, você consiga resolver aquele problema sem abrir para a igreja uma situação que talvez um único membro da igreja esteja sofrendo. E é por isso que o autor traz a seguinte afirmação: não somente pregue a eles, pastoreie-os. Como já dissemos anteriormente, os membros, eles precisam ser pastoreados. Mas como se dá esse pastoreio? Isso pode variar muito de igreja para igreja. Nós sabemos que há igrejas que têm condições de ter mais de um pastor, ter pastores auxiliares, ter pastores para cada ministério da igreja. E isso, é claro, facilita muito a vida do pastor que é responsável pela pregação, pela visão da igreja. E já em outras situações nós sabemos que tem igreja que um único pastor é responsável por toda a igreja, por todo o rebanho. E é claro também que se nós formos olhar por um lado, isso pode facilitar, porque aquele pastor, ele tendo contato com a maioria das suas ovelhas, ele vai poder conhecer melhor o seu rebanho. Mas sabemos que há o risco da sobrecarga, daquele pastor ficar sobrecarregado e não conseguir atender todas as necessidades da igreja. Por isso, o ato de pastorear para um único pastor
ele tem os seus riscos, assim também como o ato de pastorear quando uma igreja, que já é uma igreja mais estruturada, que tem vários pastores, também tem os seus riscos, porque a igreja muitas vezes ela quer ser pastoreada pelo pastor principal, pelo pastor presidente, como muitas congregações, como muitas denominações, inclusive a nossa Batista, costuma chamar aquele pastor que é o responsável pela pregação da palavra de Deus, aquele pastor que é realmente, que é de fato o pastor da igreja. Então, há esses riscos, que se nós podemos dizer assim, dos dois lados, mas precisamos saber como fazer para que a igreja se sinta pastoreada. Algo que o autor coloca e que é muito interessante é o fato de o pastor procurar estar junto com as ovelhas sempre que possível, nos seus momentos de lazer, estar interagindo com os irmãos. Isso é uma forma de o pastor conhecer melhor o seu rebanho, conhecer melhor as pessoas que são membros daquela igreja. Fazemos muito isso aqui na nossa igreja. Nós temos os nossos momentos de lazer. É claro que neste momento em que estamos vivendo agora, ainda estamos passando por um momento de pandemia, não estamos podendo ter tantos momentos sociais como gostaríamos de ter. Mas quando possível, isso é muito comum aqui na nossa igreja e é algo que é muito gostoso também, esse contato com as pessoas, esta maneira de conhecer melhor as pessoas. Isso ajuda muito na hora de sabermos como cada pessoa está de fato vivendo. É claro que nós sabemos que nem tudo dá para se resolver de forma informal, como nós colocamos aqui. Sabemos que tem problemas que realmente necessita de uma conversa mais particular para que se resolva essas questões. Mas na grande maioria nós conseguimos, como pastores, conhecer as nossas congregações se nós conhecemos melhor os membros da congregação. Nós talvez não saberemos dos problemas particulares de todos os membros, mas há aquela possibilidade de você entender a necessidade de um contexto geral da sua congregação, por exemplo. E é nesse ponto que nós falamos que facilita o pastor levar mensagens para a igreja que ajude a igreja a entender melhor o problema em que ela está vivendo naquele momento, que ajude ela a passar melhor por aquele problema naquele momento. Então, por isso que faz toda a diferença o fato de, mesmo sendo uma igreja grande ou uma igreja pequena, estar buscando conhecer cada vez mais a sua congregação para que você possa saber que tipo de mensagem, qual o conteúdo da mensagem que será anunciado, que será pregado para a sua igreja. Sabemos que a palavra de Deus ela tem que ser pregada como um todo. Sabemos que nós também precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz na hora de anunciarmos a mensagem. Mas é claro que se nós entendemos que a nossa igreja neste momento está passando por uma dificuldade específica, não há por que nós fugirmos daquele ponto específico em que a igreja necessita naquele momento. Entendemos que é para isso que os pastores foram chamados, para poder falar para a congregação, apontar para a igreja aonde está o seu pecado, aonde está a sua dificuldade, aonde estão as suas falhas, e a partir desse apontamento que vem através da palavra de Deus, não é através da palavra do pastor, como também já falamos aqui, mas aquilo que a palavra de Deus orienta, é aonde nós vamos nos sentir incomodados a mudar de vida, a mudar a nossa forma de viver. Então isso é muito necessário, que nós possamos conhecer a nossa congregação e assim anunciar a palavra de Deus de acordo com a necessidade da congregação, mas sem atingir pessoas em específico, fazendo aquilo que nós entendemos que era a vontade de Deus, fazendo aquilo que nós vemos muitas vezes Jesus fazer nos seus discursos, nas suas mensagens que eram anunciadas. Jesus apontava para o pecado daquela pessoa, Jesus apontava para a solução dos problemas daquela pessoa através daquilo que ele mesmo estava falando como sendo palavra de Deus e usando inclusive as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para mostrar que havia solução.
Então, nós, como pastores, precisamos entender que a solução está na palavra de Deus e não somente naquilo que nós entendemos que é necessário, mas naquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer. Envolva a congregação em seus sermões. O que eu entendo que o autor quis dizer aqui é que o pastor precisa deixar a igreja ciente daquilo que será pregado. E uma igreja que preza pela pregação da palavra de Deus, principalmente pela pregação expositiva da palavra de Deus, isso acaba se tornando mais fácil para a congregação. Você que faz parte de uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada desta forma, principalmente de forma expositiva, você consegue acompanhar melhor aquilo que o seu pastor está pregando. Então, você sabendo já qual é o próximo texto que o seu pastor vai pregar, procure ler aquele texto com antecedência, procure conhecer aquele texto com antecedência, para que você possa, no dia da pregação, já estar, de certa forma, preparado para receber aquilo que o seu pastor irá ensinar através daquele texto, através daquilo que será lido naquele dia. É muito importante quando nós fazemos isso, porque nós estamos nos alimentando melhor para que nós possamos depois disseminar melhor a palavra de Deus. Quanto mais entendimento nós tivermos daquilo que foi anunciado, daquilo que foi pregado, melhor nós iremos passar isso para frente. Então, por isso que o verdadeiro cristão, aquele que já entendeu qual é o seu papel diante da palavra de Deus, precisa se preparar, inclusive para receber a mensagem que será anunciada. Porque quando nós fazemos desta forma, nós já vamos com a nossa mente aberta, pronta para receber aquilo que nós já nos preparamos para receber. E quando a igreja é uma igreja séria e que prega a palavra de Deus, geralmente esses pontos eles são facilmente interligados. Porque o seu pastor ele não vai criar uma nova situação diante daquele texto. Ele vai anunciar aquele texto e o que ele vai fazer é trazer luz àquele texto para que você possa entendê-lo de forma melhor e possa saber como explicar melhor esse texto para aquelas pessoas que você sabe que precisa ouvir da palavra de Deus no decorrer daquela semana. Como nós vimos na semana passada, o sermão ele não termina com a pregação do pastor. Na verdade, começa ali a sua responsabilidade com aquilo que você ouviu. E é por isso que nós precisamos entender o sermão da melhor forma possível para que nós possamos fazer esse trabalho de continuar a anunciar a palavra de Deus da melhor forma possível. E no próximo ponto, o autor diz assim: pregue para ajudar o seu povo a usar a palavra de Deus. E como fazer isso? A primeira coisa que você que é membro de uma igreja precisa entender é que você não é apenas um ouvinte da palavra de Deus. Você também precisa entender que você não está ali somente para absorver e aplicar aquelas verdades bíblicas à sua vida. É claro que tudo isso é necessário para que você dê continuidade àquilo que precisa ser dado através do que você ouviu, através da mensagem. Você precisa ouvir, você precisa absorver e você precisa aplicar à sua vida aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas algo muito importante também, que nós já temos falado aqui, mas é importante nós deixarmos claro, é que você precisa ser um agente multiplicador da palavra de Deus. Você precisa ser aquele que, a partir do momento que você entendeu a mensagem, que você absorveu a mensagem e que aquela mensagem fez diferença na sua vida, você precisa ser aquele que vai sentir a necessidade de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida com outras pessoas que talvez nem tenham ainda a experiência que você tem com a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor espera do verdadeiro cristão. É isso que a palavra de Deus quer dizer quando ela nos chama de cristãos. Ela está querendo dizer que nós somos imitadores de Cristo, que nós precisamos fazer aquilo que Cristo fez.
E o que Jesus mais fez durante o período em que ele esteve aqui neste mundo foi pregar a palavra, foi falar do Pai para as pessoas, foi fazer aquilo que a palavra de Deus mostra que ela pode fazer na vida das pessoas. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Quando Jesus deixou este mundo, ele ensinou os seus discípulos que fizessem a mesma coisa. Ele deu a eles autoridade para anunciar, para realizar milagres através da palavra de Deus. E os seus discípulos fizeram isso de tal forma que prepararam outros para que também fizessem, e isso chegou até nós nos dias de hoje. Hoje, essa responsabilidade é minha e é sua, de continuar a anunciar a palavra de Deus para que ela possa ser pregada aos 4 cantos do mundo. Jesus disse que a palavra dele precisava ser pregada em todas as localidades, em todo o mundo. E hoje, se você é um servo do Senhor, se você entende que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você precisa entender que esta também é sua responsabilidade. Então, não fique apenas sentado num banco como um ouvinte da palavra de Deus, mas seja realmente esse agente de transformação da palavra de Deus. Seja realmente essa pessoa que o Senhor escolheu para continuar a levar a sua mensagem àquelas pessoas que ainda necessitam. Deixa Deus usar a sua vida. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para continuar o trabalho que foi iniciado há tanto tempo atrás pelos discípulos de Cristo Jesus. E hoje você é um discípulo de Cristo Jesus, ou seja, é sua, é minha a responsabilidade de continuar a fazer aquilo que Cristo fez durante o tempo em que Ele esteve em nosso meio. Sejamos então esta pessoa a continuar a dar ciência da palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não o conhecem e nem o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E talvez você esteja pensando que isso seja algo que nós tiramos da nossa cabeça, mas não, é a palavra de Deus que nos orienta assim. Lembra do texto que nós lemos no último estudo que nós fizemos, ainda dentro deste capítulo 5, onde lá em Efésios capítulo 4, que é o texto que nós lemos hoje, inclusive, na abertura do nosso estudo, fala exatamente sobre isso, sobre como as pessoas são preparadas para que se tornem multiplicadores da palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 diz assim: Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, entendemos aqui que o pastor, o ministro da palavra, ele não é o responsável pelas mudanças ou por realizar as mudanças. Ele é responsável, ele é a pessoa escolhida por Deus para preparar outros para que estas mudanças sejam feitas. O ministro em si só, ele não tem essa capacidade de anunciar a mensagem a todas as pessoas. Mas ele tem um grupo específico de cristãos, pessoas regeneradas, que estão ali sentados nos bancos de suas igrejas, prontos para ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que essa palavra de Deus é ouvida e que transformação é feita na sua vida, aí sim, você está preparado para fazer essas mudanças necessárias que precisa ser feita. E como que são feitas essas mudanças? Através do anúncio da palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então, mais uma vez eu digo, que sejamos instrumentos do Senhor para que haja transformação na vida das pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, na vida das pessoas que não entraram em nossas igrejas e talvez nunca entrariam, mas que talvez você seja essa pessoa que está do lado dela, que tem contato com ela e que tem a possibilidade de ser esse agente de transformação, de fazer com que a palavra de Deus possa ecoar na vida desta pessoa e fazer diferença na vida dessa pessoa. É preciso que você tenha esse entendimento de que não é você, não é o pastor da sua igreja que vai fazer transformação na vida dos outros,
mas o poder está na palavra de Deus. Se você entende isso e se você anuncia esta palavra de Deus acreditando que é esta palavra que pode fazer transformação, certamente Deus vai agir através da sua vida, mas porque você está anunciando o verdadeiro evangelho, você está anunciando aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso que para isso é preciso que você esteja em uma igreja que pregue insistentemente a palavra de Deus, dia após dia. Infelizmente, hoje nós temos muitas igrejas que deixam a desejar no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos muitas e muitas coisas dentro das igrejas, mas menos a palavra de Deus. E é muito importante que nós entendamos isso, que nós precisamos voltar à pregação da palavra de Deus, porque é essa palavra que tem poder de fazer transformação na vida das pessoas. Não é a minha palavra, não é aquilo que eu falo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que é anunciado através da minha vida, através da vida do pastor, através da sua vida, a partir do momento que você entende esta palavra de Deus, mas não é a nossa palavra. É o poder que há na palavra de Deus. É isso que faz transformação na vida das pessoas. Infelizmente, nem sempre isso acontece como deveria. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, mas nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. E há um teólogo que escreveu algo a respeito disso, Jonathan Leeman. Ele diz assim no seu livro Reverberação: o problema é que a palavra de Deus nem sempre é infundida na vida da congregação como a levedura na massa. As pessoas aparecem no domingo para ouvir o sermão e frequentemente fazem pouco mais do que isso. O ministério da palavra acaba ao meio-dia. O mistério da palavra começa realmente no púlpito, mas depois continua através da vida da igreja, quando os membros ecoam a palavra de Deus uns aos outros. A palavra reverbera como uma sala de eco. Numa sala de eco real, o som reverbera das paredes. Na igreja, é o coração das pessoas que tanto absorve como projeta os sons da palavra eficaz de Deus. Quando nós lemos um texto como esse, fica mais claro ainda que é preciso que se esclareça a responsabilidade da congregação para com a pregação. Você que é membro de uma igreja, você já tem ouvido falarmos aqui sobre a questão da nossa responsabilidade com o que nós ouvimos em nossa igreja. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos entender que há em nós uma grande responsabilidade de dar continuidade ao anunciar desta mensagem. E há pelo menos 3 responsabilidades que cabem a nós. E eu quero compartilhar com você aqui essas 3 responsabilidades. Responsabilidade pela pregação que apoiam. Em Gálatas 1 e em 2 Timóteo 4:3, Paulo admoestou a congregação quanto à pregação que ouvia, em vez de simplesmente dirigir-se a seus líderes. De modo semelhante, quando a igreja em Pérgamo tolerava o ensino de Balaão e os nicolaítas, o Espírito se dirigiu às igrejas, em Apocalipse 2:17. Responsabilidade por mudar. Tiago 1:22 nos lembra que não devemos ser meramente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. De modo semelhante, de acordo com Lucas 12:48, toda boa palavra que ouvimos aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade por ajudar uns aos outros a mudar. Seu povo precisa entender que pregação é uma atividade coletiva e não individual. A mudança acontece quando os membros de sua congregação usam a pregação para ministrar uns aos outros. Como Paulo escreveu em Efésios 4, parafraseando a citação anterior de Jonathan Leeman, a pregação que capacita não é apenas a verdade que ouvimos no domingo, mas também a verdade que reverbera pela congregação durante
toda a semana. Depois destas 3 responsabilidades, o autor também pede ao pregador que capacite seu povo a ler melhor as Escrituras. Muitas vezes, no final de uma pregação, é comum alguns membros da igreja chegarem até o pastor e comentar sobre a pregação. E alguns chegam e às vezes dizem assim: olha, eu nunca tinha visto esse texto da forma como ele foi pregado hoje, pastor. E faz algum comentário de algo que o pastor falou do texto e que aquela pessoa não havia entendido daquela forma o texto. De certa forma, isso é algo positivo, porque nós estamos entendendo que quando as pessoas estão se aproximando e falando que o texto ensinou algo novo, é sinal que a nossa pregação tem ensinado à igreja algumas coisas novas, algo novo. E isso precisa ser feito. Isso é a forma correta de se anunciar o Evangelho. Mas nós precisamos ficar atento a essas questões. E principalmente quando somos nós, ou você, um membro de igreja, que repetidas vezes tem essa mesma impressão de que o texto que o pastor pregou ensinou para você. Claro, o texto precisa ensinar, mas como nós já falamos aqui anteriormente, também é nossa responsabilidade buscar conhecer a palavra de Deus. Se nós nos consideramos verdadeiros servos do Senhor, verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ser multiplicadores da palavra de Deus. Então, uma vez ou outra, nós aprendermos algo novo através da mensagem é muito positivo, mas todo domingo o texto falar de uma forma conosco como ele não tinha falado, o texto falar algo novo para nós como nunca tinha falado antes, e todos os textos sempre falando algo novo, leva a pensar que talvez nós não estejamos estudando a palavra de Deus da forma como deveria. O mais correto seria a mensagem do pastor. Isso eu estou falando para você que já é membro de igreja, já é um servo do Senhor Jesus, um estudioso da palavra de Deus e uma pessoa que entende que é responsável pela multiplicação da palavra de Deus. Talvez você seja um recém-convertido e, claro, é bem possível que você esteja aprendendo agora tudo o que a Bíblia tem a ensinar para você. Mas muitas vezes a gente vê isso acontecendo com pessoas que já estão há muitos e muitos anos na igreja e todo o texto fala algo novo para aquela pessoa. E aí nós precisamos começar a rever se nós realmente estamos levando a palavra de Deus a sério. Será que nós não estamos estudando a palavra de Deus como deveria? Será que se nós realmente estivéssemos fazendo a leitura correta da palavra de Deus, buscando estudar a palavra de Deus diariamente, nós também não teríamos já entendido aquele texto daquela forma como foi pregado? E nós estaríamos ali apenas recebendo algumas informações a mais que nos ajudaria a capacitar outros a entender a palavra de Deus da forma como nós entendemos? Então que nós possamos ficar atentos quando isso acontece. Se realmente uma coisa nova que apareceu ali, que você não tinha visto da forma como você viu, ou se realmente nós não estamos estudando, você não está estudando a palavra de Deus como deveria, e por isso há tantas coisas novas na palavra de Deus, porque realmente não buscamos entender o que a palavra de Deus realmente queria dizer para nós. Então é algo para que nós possamos abrir os nossos olhos e rever o quanto nós estamos valorizando a palavra de Deus. E nós estamos agora caminhando para a conclusão desse capítulo 5. Mas eu quero lembrar a você que nesse capítulo 5 nós focamos no ingrediente, a fé. E nós entendemos que a fé ela é dada por Deus e que ela pode ser aumentada assim, com a leitura da palavra de Deus, com a nossa busca. Mas há mais um ingrediente que faz toda a diferença na nossa vida cristã. E esse ingrediente é a oração. E no capítulo 6 é exatamente sobre isso que nós vamos tratar. A oração é tão importante quanto a fé. E nós precisamos entender que a nossa fé é alimentada através da palavra de Deus e através do nosso diálogo com Deus. E nesse capítulo nós vamos ver pessoas que tiveram experiências reais com o Senhor através dos seus momentos de oração, onde certamente a sua fé foi fortalecida. Então eu te convido na próxima semana a estar conosco,
a estar estudando um pouco mais sobre o que a palavra de Deus tem a dizer para nós a respeito da oração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você tenha uma semana de busca pela palavra de Deus. Busque ler o texto que será pregado na próxima semana. Aqui no nosso canal, se você é membro da nossa igreja, eu estarei deixando aqui, a partir de hoje, os textos que serão pregados nos próximos domingos, para que você possa acompanhar. Como o nosso estudo é postado sempre aos sábados, então eu estarei postando a leitura do domingo seguinte, do dia seguinte, e também já estarei postando a leitura da próxima semana. Então, você terá a oportunidade já de saber qual é o texto que será pregado no nosso culto nos próximos domingos, e assim você poderá fazer a leitura da palavra de Deus e já estar se preparando para poder alimentar a sua fé através da palavra de Deus em nossos cultos. Então, ficamos por aqui hoje e estaremos de volta na próxima semana em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe.